Bom, continuando então nossa análise do princípio de Arquimedes, né? Nos vídeos anteriores a gente viu justamente o que é o princípio de Arquimedes, né? Como ele, na verdade, usou o princípio para determinar se a coroa do rei Hierão II, lá em Siracusa, né, que era uma província grega, se na verdade era feito totalmente de ouro, ou se foi uma mistura de ouro com prata. Ele acabou usando o próprio princípio e verificou que na verdade, devido à mistura do ourives ter feito a mistura de prata e ouro, consequentemente a densidade não ficou maior, e aí consequentemente teve um volume maior e deslocou uma quantidade maior de água, e que se fosse só de ouro deslocaria uma quantidade menor, e assim ele mostrou que o ourives tinha, né, enganado o rei. E quando eu coloquei o princípio de Arquimedes inicialmente, o que eu falei? Que o que Arquimedes verifica? Que na verdade quando o corpo entra num líquido ou num fluido, o que acontece? Desloca uma quantidade de volume que é equivalente ao volume do corpo que entra no fluido, né? E consequentemente esse corpo recebe a ação de uma força chamada empuxo. E essa força, a intensidade dela é igual ao peso do volume de fluido deslocado, né? E aí eu fiz lá a apresentação, mostramos lá relativos ao empuxo. Mas vamos ver matematicamente, usando as equações direitinho, mostrar que isso é verdade. Ou seja, que a intensidade do empuxo dessa força é exatamente igual ao peso do volume que é deslocado, né? Então vamos lá tentar fazer essa análise, né? Pelo que a gente já conhece de hidrostática. Por exemplo, teorema de Stevin, né? Que determina a diferença de pressão entre dois pontos, né? Então, pelo teorema de Stevin, a gente tem o seguinte, né? Se você for determinar a diferença de pressão entre dois pontos que estejam no interior de um fluido, basta você usar essa expressão, né? Que é justamente o teorema de Stevin. Ou seja, a diferença de pressão, né? Se eu tenho um recipiente, né, dois pontos com fluido e dois pontos no interior do fluido. Esse daqui é o ponto 2, esse daqui é o ponto 1. E se eu conheço a diferença de profundidade entre eles, que eu vou chamar de H, né, eu posso aplicar justamente essa equação que eu calculo a diferença de pressão entre esses dois pontos. Conhecendo simplesmente a densidade do líquido, vou colocar aqui para ser bem claro que é o líquido, o campo gravitacional local e justamente a diferença de altura, né, de posição entre esses dois pontos no interior de um líquido. Então esse é o teorema de Stevin, né? Também pode ser escrito como ΔP, né? Esse P2 menos P1 pode ser também um ΔP, que na verdade indica a diferença de pressão. Mas vamos voltar aqui. Então a gente vai usar essa relação juntamente com pressão igual a força sobre área para determinar a diferença de pressão entre esses dois pontos, tá? Então, só para a gente entender aqui, coloquei essa parte inicial, que na verdade a parte principal está aqui, que a gente vai começar essa análise daqui, mas só para a gente voltar a entender, né, da onde a gente vai sair para fazer essa análise. Então, lembrando, teorema de Stevin determina a diferença de pressão entre dois pontos que estejam no interior do fluido, né? Então, um líquido aqui, dois pontos, o líquido ponto 2 mais profundidade, consequentemente maior pressão, né? Você vê, maior profundidade, né? Maior pressão, e o ponto 1, menor profundidade, menor pressão. A diferença de pressão, basta pegar a densidade do líquido, o campo gravitacional local e a profundidade entre eles. Lembrando que pressão, na verdade, é força aplicada sobre a área. Lembrando que essa força é uma força sempre perpendicular à área, né? Então, se você tem uma área, né, por exemplo, você tem uma área, qualquer uma superfície, se você aplica uma força, né, a força que vai exercer a pressão é justamente a componente perpendicular, né? Então, a situação é essa. Você tem uma determinada área, como eu coloquei ali, se eu aplico uma força, por exemplo, assim, a força que vai exercer pressão é justamente a componente perpendicular à área. Essa, ou seja, chamar assim, componente perpendicular, né?
essa força é que vai exercer pressão, né? Ok, então vamos aqui apagar, aqui só foi um lembrete. Vamos então fazer a nossa análise. Tá aqui, vamos determinar a intensidade do empuxo. Bom, para facilitar a nossa vida, para análise, só que depois vocês vão ver que é um caso geral, eu vou considerar o corpo como um cilindro, né? E aí eu vou colocar justamente esse corpo aqui, né? E o que que a gente verifica? A gente verifica, até pelo princípio de Arquimedes, pela análise inicial que ele fez, que o volume que deslocou é justamente igual ao volume do corpo que está aqui, né? Vamos analisar o seguinte, vamos analisar a diferença de pressão entre dois pontos desse corpo, né? Então você tem aqui, ó, um ponto que eu vou chamar de 1, que é exatamente em cima do cilindro, e aqui embaixo 2, que é na parte inferior do cilindro. O que que eu verifico? Até quando eu faço a experiência. Quando eu faço a experiência com o dinamômetro, quando eu coloco o corpo dentro do líquido, eu verifico que ele fica mais leve. Ou seja, existe uma força para cima, que é justamente o empuxo, né? Mas, na verdade, essa força é devida ao quê? A resultante de duas forças, né? Porque observa, o que que eu sei? Que essa parte de cima aqui do líquido, né, exerce uma pressão aqui. Consequentemente, existe uma força, que eu vou chamar de F1, né, que está atuando de cima para baixo. Porque lembra, ó, pressão é força sobre área. A pressão nesse ponto 1 só existe porque existe uma força que, na verdade, uma quantidade de fluido que está aqui em cima está fazendo no corpo aqui em cima do corpo dele, né? E embaixo existe uma força também, F2. Ora, por que existe uma força F2? Porque, na verdade, esse ponto 2 tem uma determinada profundidade. Consequentemente, você tem uma pressão P2 aqui. Logo, existe uma força F2 para cima, né? E você observa que esses dois pontos têm uma determinada diferença de posição, que no fundo é a altura desse meu cilindro, né? Então, observa, se eu coloco o corpo aqui e eu verifico até experimentalmente que ele fica mais leve, existe uma força para cima, que é justamente o empuxo, né? Que a gente verifica que é o empuxo, que no fundo é uma resultante dessas duas forças que estão atuando devido ao fluido. Como F2 é maior, porque a pressão em 2 é maior, porque 2 está numa profundidade maior, o que que eu tenho? Como F2 é maior que F1, e como eu sei que a resultante entre elas é o empuxo, como que eu posso escrever essas duas forças? F2 menos F1, né, porque F2 é maior, é igual ao empuxo, né? Essa é a equação inicial, né? Empuxo, ou seja, essa força que eu sei que está atuando para cima, que eu chamei de empuxo, está sendo a resultante dessas duas aqui. Ok, então essa equação eu vou chamar de 1, para facilitar a minha análise. Posso analisar também a diferença de pressão entre esses dois pontos, né? Pelo teorema de Stevin, eu verifico que F1 é devido a uma pressão no ponto 1 e F2 é devido a uma pressão no ponto 2. Então eu posso escrever o teorema de Stevin para esses dois pontos. Então eu tenho, ó, que P2 menos P1, né, é igual à densidade do líquido, gravidade, campo gravitacional local, e a diferença de posição entre eles, né? Então, ó, duas expressões, eu vou chamar aqui de expressão 2 e vou fazer análise em cima delas duas. Então, relembrando, a primeira expressão é justamente a verificação que existe uma força resultante, que a gente está dando o nome de empuxo, que é para cima, que é devido à diferença de força, né? A força resultante entre F1 e F2. Se você fosse escrever vetorialmente, F1 mais F2 é igual a empuxo, vetorialmente, né? Só que aí a gente verifica, na verdade, que o módulo vai ser a maior força, F2, menos F1 é igual a empuxo. Aí essa expressão, essa equação eu estou chamando de 1. Mas eu verifico que como essas forças aqui são devidas à diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho aqui a expressão 2, que no fundo é o teorema de Stevin. Só que a pressão, como eu já comentei, é devida à força. Então, P2, ó, força sobre área, é F2 sobre área. P1 é F1 sobre a área. Essa área é a mesma, porque eu estou considerando aqui o cilindro, né?
O cilindro, ele tem a área, a base, tanto superior quanto inferior, é a mesma, é um círculo. Então a área é a mesma, não preciso escrever A1 e A2. Né? Basta escrever a área, porque a área é a mesma. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar essas expressões aqui, né, de pressão, justamente na expressão 2, para ver o que eu vou encontrar. Então observa, ó, P2 é F2 sobre A. Eu vou jogar aqui, ó, no lugar do P2. E P1 é F1 sobre A. Vou jogar no lugar do P1. E vou ver o que eu vou encontrar. Então, ó, quando eu jogar ali, vai ficar P2 F2 sobre A. Menos P1 F1 sobre A. Igual a densidade do líquido, campo gravitacional local e profundidade. Né? Tá aí. Nota, F2 e F1 estão sobre o mesmo denominador. Então eu posso escrever assim, ó, F2 menos F1 sobre A é igual a densidade do líquido, gravidade e profundidade. Esse A está dividindo, pode passar multiplicando. Então eu tenho que F2 menos F1 é igual a densidade do líquido, gravidade, a altura e o A que vai passar multiplicando. Né? Então observa. Agora, a partir daqui eu já posso fazer uma comparação direta. Quem é F2 menos F1? F2 menos F1 é justamente a equação 1, é justamente o empuxo. Isso daqui, ó, é o empuxo, que é igual. Nota, o corpo é um cilindro. Área vezes altura. A área da base vezes altura é o quê? É o volume desse cilindro. Né? Só que esse volume é o volume que eu sei o quê? De líquido deslocado. Né? Porque lembra, o quanto do corpo que entra, o volume do corpo que entra é a quantidade de líquido que sai. É como se aqui, ó, ficasse um buraco. Quando eu colocasse o corpo, é como se eu pegasse a quantidade de fluido daqui, ó, e tirasse essa quantidade de fluido equivalente ao volume do corpo e retirasse daqui. Então essa quantidade de fluido é igual ao volume do corpo. Logo, isso daqui, ó, pode ser, eu posso dizer que é o volume de líquido deslocado, ou seja, a quantidade de volume que eu tirei daqui de líquido para o corpo poder entrar, eu estou tirando. Então, esse seria o volume de líquido deslocado, que é igual ao volume daquele cilindro que está ali, que é o corpo. Então vai ficar, ó, empuxo é igual a densidade do líquido, campo gravitacional local e volume de líquido deslocado. Então essa está sendo a expressão do empuxo. Mas observa uma coisa, né, que a gente já conhece. Mas eu estou querendo mostrar o seguinte, que essa análise que eu fiz vai chegar justamente no princípio de Arquimedes. Que ele diz que a intensidade do empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. A gente chegou na própria expressão. Né? E o que isso daqui significa? Quem é densidade do líquido e volume do líquido deslocado, da nossa análise aqui? Né? Se você lembrar, densidade é massa sobre volume. Logo, a densidade do líquido é a massa do líquido vezes volume do líquido, que na verdade é o volume de líquido deslocado. Ó, então, o que você vai fazer aqui? Ó? Se você observar, a massa do líquido é exatamente igual ao produto da densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado. Né? Então, na verdade, o produto entre a densidade do líquido e o volume de líquido deslocado é justamente a massa do líquido. Então, o empuxo está sendo a massa do líquido, né, vezes o campo gravitacional. Massa vezes gravidade, o que a gente sabe? É o peso do líquido. É o peso de um corpo, peso de uma substância. Na verdade, está sendo igual à força-peso do líquido deslocado. Certo? Então, a gente verificou, então, que na verdade, o empuxo, tanto experimentalmente como matematicamente, é igual ao peso do volume de líquido deslocado, fazendo simplesmente a análise das forças atuando no corpo, que é devido, na verdade, à diferença de pressão entre os dois pontos. Né? Então, tanto a resultante das forças, sendo empuxo, né, das forças que estão atuando devido ao fluido, quanto a diferença de pressão entre os dois pontos, pelo teorema de Stevin. Analisando essas duas expressões, a gente mostra realmente que a intensidade do empuxo é medida pelo peso do volume de líquido deslocado.